Olá, no ar mais um Conexão HCI. O tema de hoje é Setembro Verde, campanha que visa conscientizar sobre a importância da doação de órgãos, já que há um grande abismo entre a fila de espera e o número de doadores, o que é preocupante no país e em todo o mundo. E quem vai falar conosco sobre esse tema é a doutora Maria Leocárdia Padilha, doutora nefrologista e coordenadora dos transplantes renais do Hospital de Clínicas Ijuí. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Doutora, quais as maiores dificuldades quando o assunto é doação de órgãos? Olha, ainda a maior entrave para a doação de órgãos é a recusa familiar, certo? Isso é em torno de 40% assim, dos órgãos que são recusados, né, dos doadores, dos possíveis doadores, é por recusa familiar. Então, a gente precisa trabalhar muito ainda sobre a questão da doação de órgãos, né, sobre o entendimento das pessoas e a educação, né, da população sobre doação de órgãos, porque qualquer um de nós, a qualquer momento, pode precisar de um órgão. Não falta informação mesmo das pessoas? Faltam várias coisas, né, porque é um tabu. Para você doar um órgão assim vascularizado, como rins, coração, pulmões, né, fígado, você precisa estar em morte encefálica numa UTI. Né? Então, o diagnóstico de morte encefálica é um diagnóstico que nem todos conhecem. Né? Esse conceito, nem todo mundo conhece o conceito de morte encefálica. Então, precisa que haja uma educação da população, em primeiro lugar, para entender o conceito de morte encefálica, certo? E também é exigido, assim, é necessário que as famílias conversem muito sobre o tema de doação de órgãos e que falem entre si sobre a sua vontade de ser um doador. Certo, não existe uma forma de declarar-se doador, é simplesmente você conversar com o seu familiar. Exatamente. Pela lei brasileira, o doador de órgãos vai ser aquela pessoa, o doador de órgãos por morte encefálica, né, o doador de órgãos falecido, né, ele é um doador que a família é que vai dar o aval, vai dizer se aqueles órgãos vão ser usados ou não, certo? Então é a família que decide, em última instância, é a família que decide sobre a doação de órgãos daquele ente daquela pessoa que está morta, né? Uhum. Qualquer pessoa após a morte encefálica é um potencial doador? Qualquer pessoa em morte encefálica é um potencial doador. Claro que aí esse potencial doador vai ser avaliado quanto à questão desses órgãos poderem ser utilizados ou não, certo? Então tem algumas contraindicações, né? Algumas doenças que impossibilitam a doação de órgãos, né? Os órgãos a serem doados têm que estar em condições, né? Então, se a pessoa está muito mal na UTI já há muito tempo, com infecções, se tem um tumor, uma doença neoplásica avançada, provavelmente isso aí já contraindica a doação de órgãos. Uhum. Hoje o Hospital de Clínicas Ijuí, ele faz o transplante renal e a captação dos demais órgãos, é isso, né? Isso, então são duas coisas, são dois momentos diferentes. A gente tem duas UTIs no Hospital de Caridade, ainda uma UTI neonatal, né? Mas a UTI geral e a UTI cardiológica, as duas UTIs têm condições de fazer o diagnóstico de morte encefálica e captar doadores, né? Captar órgãos para doação. E é um trabalho que é feito em conjunto, assim, com uma equipe. O hospital também tem a CIDOT, que é uma comissão intra-hospitalar para transplante de órgãos e tecidos. Então, é uma equipe que funciona aí quando se tem um potencial doador, né, que vai trabalhar junto à família, os familiares, para que essa doação seja efetivada. E nesse caso, isso também é em conjunto com a Central de Transplantes do Estado, que quando é dado o ok, né, a família doa os órgãos e o doador está em condições, aí vem uma equipe do Estado, uma equipe multiprofissional para fazer a captação de órgãos. Tá certo. E a parte daí do transplante renal, como que funciona o processo? Então, a parte do transplante renal funciona depois que é feita a captação de órgãos, mas isso não necessariamente os órgãos captados em Ijuí
vão ser transplantados aqui, né? Entendi. Certo? Então a gente tem os transplantes que a gente faz aqui são transplantes de rins. Então nós temos pacientes numa lista de espera para receber rins. E quando existe um doador compatível com um dos nossos pacientes, isso a gente é comunicado pela Central de Transplantes do Estado, certo? Então existem critérios onde são colocados, né, para serem alocados esses órgãos, e a Central de Transplantes é que faz a distribuição. Então eu recebo lá que um paciente meu está numa lista para um determinado doador, certo? E esse doador, então, ele é feito os testes imunológicos e também é testada essa compatibilidade com o meu receptor, certo? E se der tudo certo, se ele for o primeiro da lista, ou se a compatibilidade for boa e conforme a colocação dele nessa lista, ele pode receber esse órgão. Não necessariamente é um órgão captado em Juí, pode ser um órgão captado em qualquer lugar do estado, ou às vezes até de outro estado. Então eu quero que a senhora agora faça um apelo para a comunidade para que as pessoas entendam a importância de conversar, de declarar em vida esse interesse em ser um doador de órgãos e por que isso é tão importante. No Brasil, nós temos em torno de 60 mil pessoas esperando por um órgão. Então, esse debate é muito importante para fortalecer essa discussão, né, para as pessoas conhecerem esse tema e debaterem entre si, conversarem com a sua família, se gostariam de ser doadores, né? Porque a hora em que ocorre a morte é sempre uma hora traumática, né? E geralmente a morte encefálica se dá numa situação mais traumática ainda, numa situação súbita, inesperada, num acidente de carro, onde a pessoa sofre um AVC hemorrágico, sofre uma hemorragia intracerebral ou um edema cerebral importante, onde param as funções cerebrais. E se a família não sabe que essa pessoa, que esse seu familiar gostaria de ser um doador, muitas vezes ela, naquela situação de trauma, não consegue fazer a doação. Então, por isso que é importante que as famílias saibam, conversem, que os familiares conversem, diga para o teu pai, para tua mãe. Isso deixe de ser um tabu, né? Exatamente, eu quero ser um doador. Fale para os teus irmãos, para as pessoas próximas, né, que você quer ser um doador. Porque na hora que, se isso ocorrer, é a sua família que vai decidir. Não adianta você ter documento escrito, nada disso vale. Não adianta selinho em carteirinha, nada disso é válido para que a doação se efetive. A doação só vai ser efetivada com o aceite da família, né? A família que vai assinar um termo para a doação de órgãos. Por isso que é importante a conversa, o debate e que todos saibam, estejam familiarizados aí com esse tema. É isso, por mais que seja um momento tão difícil, né, uma perda para a família, acredito que tem como tornar esse momento, amenizar essa dor, né, ajudando o próximo também através da doação de órgãos. Eu agradeço a presença da doutora Leocádia, agradeço também a você que está nos acompanhando até agora. Até o próximo Conexão HCI.